Oi, gente, bom dia, bom dia. Estamos começando uma programação ao vivo aqui nos nossos estúdios, preparando para você uma palavra de Deus para o teu coração. Pois sei que Deus tem coisas extraordinárias para você, Deus tem coisas magníficas para você. O reino de Deus está recheado de coisas maravilhosas, de promessas para as nossas vidas. E nós precisamos compreender, entender os planos e os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. E é por esse motivo que nós estamos todos os dias aqui, a partir das 10 da manhã, conversando, orando, pedindo a graça de Deus, derramando a sua unção sobre nós. E essa certeza que nós temos de um Deus que faz, a certeza que nós temos de um Deus que produz. Enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Enquanto Ele descansa, nós descansamos, Ele trabalha por nós. E essa certeza, essa alegria que nós temos em nossos corações é que faz toda a diferença na humanidade. Deus se importa com você, Deus te ama, Ele quer muito estar do seu lado, Ele quer muito conversar contigo. E hoje, nesta manhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto um pouco inusitado. A Bíblia diz que Deus não dorme, porque o Deus cuida de nós o tempo todo. Mas diz um texto da palavra de Deus que os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus dormiu. E essa é a pergunta que nós queremos para hoje. Será que por que Jesus dormiu? Qual é o motivo do silêncio de Deus no meio de uma tempestade? Às vezes nós estamos enfrentando uma adversidade, uma tempestade, um problema sério na nossa vida e há um silêncio. E nós perguntamos, Deus, mas por que esse silêncio? E nós vamos ver, dentro da palavra de Deus, o que Deus fala, o que Jesus transmite para nós, nesta palavra tão maravilhosa que se encontra em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu quero ler com você e depois a gente vai comentar. Enquanto isso aí, coloca teu nome aí, seu pedido de oração. Nós vamos estar orando uma oração poderosa. Compartilhe essa live para que outras pessoas também recebam essa palavra de fortalecimento, uma palavra de desafio para nós. Nós estamos quase findando um ano foi difícil, né? Muitas pessoas enfrentou muitas coisas, mas vencemos. Estamos aí quase chegando ao fim, então é motivo de agradecer e não de questionar. Então, nesta manhã, abre o teu coração e deixa essa palavra de Deus entrar no seu coração. Vou contar para você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Preste atenção. Não foi um convite do homem para Jesus, foi um convite de Jesus para o homem. Deixando a multidão, eles levantaram no barco, assim como estavam. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que ao teu vento e o mar lhe obedecem? Ei, na nossa vida, às vezes, é inevitável que nós deparamos com algumas tempestades da vida. Acredito que você que está comigo aqui já enfrentou alguma tempestade. A preocupação nossa não é a tempestade em si. A minha preocupação nesse texto, por que Jesus dorme dentre a tempestade? Por que Jesus dorme no meio da tempestade, nesse barco?
E tem algumas coisas que a gente precisa prestar muita atenção para que a gente possa compreender esse texto tão maravilhoso e tão rico de informação. A Bíblia diz que naquele dia, ao anoitecer, já era noite. Era um padrão das pessoas dormirem à noite. Mas quando Jesus foi deixando a multidão no barco, levantou um vento. E essa é a primeira chave que nós devemos entender para a nossa vida. Tem muitas pessoas que acham que só porque Jesus está na sua vida, só porque você aceitou Jesus, só porque você foi para a igreja, só que você foi para o culto, só que você deu dízimo na igreja, devolveu o dízimo na igreja, só porque você fez isso, que não vai ter tempestade. Negativo. Esses discípulos estavam com Jesus, a ordenança foi de Jesus deles atravessarem. Mas pastor, mas por que então que esse vento vem? Esse vento veio para nos mostrar o poder de Deus sobre as nossas vidas, para nos destacar no meio daquela tempestade. A tempestade era tão forte que eles ficaram apavorados. Mesmo tendo Jesus ali deitado num barco, dormindo, eles não tinham noção do que fazer, como fazer. E às vezes o que acontece no meio da humanidade hoje em dia é que nós, mesmo tendo Jesus na nossa vida, quando enfrentamos a adversidade, o vendaval, a luta, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe se faz uma campanha de oração, a gente não sabe se liga para o pastor, a gente não sabe se ora, a gente não sabe se faz um jejum, a gente não sabe se canta louvores, a gente se perde. Porque mesmo andando tanto tempo com Jesus, os discípulos não tinham noção nenhuma de fazer dentro da tempestade, diante daquela situação nova para eles. Talvez sim, talvez não. Porque eles eram acostumados a andar no mar e acostumados a enfrentar crises, mas aquele momento não. Aquele momento era diferente, aquele momento Jesus estava com eles não estavam sozinhos. Quantas vezes na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que a gente está com Jesus no nosso barco, a gente está lá, fazendo de tudo certo, buscando a palavra de Deus, estamos dizimando, estamos ali orando, estamos jejuando, estamos lendo, e mesmo assim a tempestade insiste em vir sobre as nossas vidas. E às vezes essa tempestade ela vem em forma de vento, derrubando tudo. Vocês sabem, vocês conhecem como funciona o vento. O vento chega tirando tudo do local, mudando todo o ambiente, jogando tudo para o chão. Ele vem destruindo, ele vem quebrando. O vento é sinal de destruição, ele vem rompendo. Mas quando eu olho o texto, percebo que Jesus permanece dormindo, mesmo em meio à tempestade. Será que ele estava dizendo alguma coisa? Que nós precisamos descansar no Senhor, mesmo se as coisas não estão bem. Que nós precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo que eu não estou vendo saída. Será que é porque Jesus estava dormindo, porque ele estava mostrando alguma coisa para o discípulo? Olha, vocês precisam aprender a descansar em meio à tempestade, porque eu estou vendo tudo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando da tua família. Continua remando. Continua remando, você logo vai chegar na terra firme. Logo você vai alcançar a promessa. Continua remando, continua remando, continua remando. Vai, insista um pouco mais. Porque quem chamou para atravessar está contigo. Porque quem te chamou para essa obra está com você. Ei, às vezes o silêncio de Deus na nossa vida incomoda, mas não significa que Ele está parado, Ele está trabalhando. E logo, logo você vai ver o resultado de tudo isso. Uma pergunta que eu faço, sempre quando eu leio esse texto, é a seguinte: que assunto os discípulos estavam tratando para que Deus dormisse na viagem? Às vezes, irmãos, irmãs, o assunto nosso está desinteressante para Jesus, não tem interesse nenhum. Uma viagem, vocês já fizeram viagem, eu creio que todos vocês já fizeram viagem. E a viagem ela é interessante,
Eu sempre costumo dizer que o melhor da viagem é o caminho. E no caminho a gente precisa observar os detalhes desse caminho, porque no caminho que vai ver estradas tortuosas, vai ver árvores tortas, a gente vai ver rios, a gente vai ver sequidão, a gente vai ver muitas coisas no meio do caminho. Por isso devemos prestar atenção no caminho e não só no final do caminho. E naquela viagem os discípulos estavam conversando, creio eu, remando até para que o sono não viesse. Mas que assunto eles tratavam que fez o mestre dormir? Que assunto eles conversavam que fez Jesus dormir? Às vezes viajamos longo tempo e a gente começa a ficar... vocês que viajam bastante sabem disso. A gente precisa estar conversando para que o motorista não durma, para que a gente possa ter uma viagem confortável. A gente precisa arrumar assuntos interessantes, legais. Às vezes colocamos uma música, às vezes a gente conversamos, comemos alguma coisa, e a gente vai conversando durante essa viagem, principalmente quem viaja à noite, para que não venha dormir. Mas Jesus dormiu naquela viagem. Talvez o assunto não estava interessante. Jesus, todas as vezes que conversa com a gente, Ele quer falar acerca do reino. Ele quer conversar sobre a casa do Pai. Ele quer conversar sobre a morada que Ele está preparando para nós. E às vezes nós não temos interesse nenhum em saber sobre o reino. A gente quer saber, sabe como? Que dia que eu vou prosperar? Como as coisas financeiras vão ficar? Como minha empresa vai dar certo? Como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou pagar as minhas contas? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou melhorar? Como vai ser a minha vida amanhã? Como vai ser no ano que vem? E nós pouco se importa com o reino. A gente pouco se importa com o reino de Deus. Como será a minha casa celestial? Como será? Como será aquele local onde eu vou morar um dia? Como que é a minha casa celestial? Como Deus está preparando para mim? Qual será? Como funciona? Nós estamos tão interessados nas coisas terrenas que esquecemos das coisas celestiais. E nesse texto percebe que o vendaval veio para despertar nos discípulos uma curiosidade. Ei, vocês precisam ter o mestre acordado na sua vida. Vocês precisam estar dialogando com o Mestre Jesus. Vocês precisam estar conversando com Jesus diariamente. Vocês precisam estar falando com Jesus. Vocês precisam estar buscando o Senhor. Vocês precisam estar falando mais com Ele, porque Ele está interessado em você e você precisa estar interessado nele. Os discípulos ficaram desesperados com a tempestade. Pastor, crente também enfrenta luta? Lógico que enfrenta. Eu quis dizer para vocês que no início Jesus o convidou. O versículo 35 diz: naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Não foi um convite do discípulo para Jesus, não, foi o convite de Jesus para o discípulo. Agora você acha que Jesus chamou você para uma missão, Ele vai te abandonar no meio do caminho? Ou você acha que Jesus chamou você para uma vida plena, para uma vida de trabalho com o reino, uma vida de abençoar pessoas, uma vida de se encontrar, uma vida de ser uma bênção na vida de pessoas, e você vai ficar sozinho no meio do caminho? Não, Ele não vai te deixar sozinho. O vento é inevitável, mas Deus vai estar contigo dizendo assim: ei, quando tudo ficar ruim, eu vou fazer a tempestade calar. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história da tua vida. Eu vou mudar o conceito da tua história. Eu vou fazer as coisas mudar na tua vida. Eu vou fazer coisas extraordinárias acontecer no teu coração. Eu vou fazer essa tempestade calar agora. Deus pode calmar a tempestade na tua vida.
Deus pode acalmar a tempestade da tua vida. Deus pode curar essa enfermidade. Deus pode arrumar a situação financeira sua. Deus pode resolver o problema dos teus filhos. Deus pode resolver o problema do seu casamento. Deus pode mudar a tua história por inteiro. Mas eu preciso aprender a entender. Foi Ele que chamou para essa obra. É Ele que está comigo nessa caminhada. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou continuar remando em direção ao propósito dEle, porque Ele me chamou para ir para outro lado e eu preciso chegar do outro lado. Sabe qual é o problema das pessoas? Que as pessoas costumam desistir no meio do caminho. Ah, meu querido, nós estamos findando um ano. E no ano que vem, aí começa 2022, é o ano que começam todas as promessas de novo. Todo mundo iniciando um caminho, todo mundo iniciando um novo projeto, todo mundo iniciando novas coisas. Não é ruim, é bom. O problema é que muitas pessoas desistindo em janeiro. Dizem que a maioria das propostas que faz o homem no início de um ano, em janeiro mesmo, até o final do ano, ele já desistiu. Já desistiu de tudo isso e não consegue mais. Sabe por que não consegue mais? É porque não está rimando aonde Deus mandou você ir. Ei, onde Deus chamou você para ir? Naquele dia anoitecer, disse Jesus ao discípulo: vamos atravessar para o outro lado. Nós precisamos entender, se Deus chamou para mim para o outro lado, eu preciso remar. Pastor, e a tempestade? Continua remando. Pastor, e a luta? Continua remando. Pastor, e as pessoas me incomodando no caminho? Continua remando. Pastor, as ondas ficou muito alta, está difícil, está entrando água no meu barco. Continua remando. O objetivo nosso é remar em direção à promessa de Deus. O objetivo nosso é remar em direção ao chamado de Deus. Não desista do chamado de Deus na tua vida. Não desista da promessa de Deus na tua vida. Ele está contigo no barco. Vai em frente, confia, acredita. Vai acontecer esse milagre na tua vida. Vai acontecer promessa na tua vida. Vai sim. Continua remando, continua buscando, continua insistindo mais. Você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir na tua vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai concluir. Não tenha medo não. Às vezes o desespero bate porque a gente não sabe o que fazer, mas você tem Jesus no teu barco. O problema das pessoas é quando ele não tem Jesus no barco. Sem Jesus no seu barco, não vai, não segue adiante, não insista, por favor, pare. E a Bíblia diz, Jesus estava dormindo naquele barco. Eu disse para o mestre, não importa que morramos. Ei, se Jesus estiver no seu barco, você não vai morrer. Não, tem objetivo, você precisa chegar do outro lado. Esses tempos atrás aí, no começo de um ano, foi um ano difícil para muitas pessoas. E eu me lembro que um dia eu estava ministrando na igreja ali, todo animado. E eu fui até no encontro de pastores, e aí no outro dia estava estranho meu corpo. Começou a sentir uma fraqueza, e eu falei, eu acredito que esse mal me pegou. Foi no outro dia, fiz um teste e deu positivo. Estava com Covid. E o médico olhou para mim e falou, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo nada. E ele falou, então vai para casa. Passa essa quarentena, esses 12 dias. E depois, vida que segue. Ele falou com tanta certeza, com tanta convicção. Mas na mesma semana que eu estava em casa, meu telefone não parava de chegar mensagem dizendo, pastor, ora por fulano que está entubado, pastor, ora por fulano que ele está morrendo, ora por fulano que está aqui. E eu ali com aquela enfermidade, eu disse, Deus, eu preciso ser forte mesmo em meio a essa adversidade, eu preciso ser forte, tem muitas pessoas precisando de mim. Eu orava com as pessoas, eu mandava mensagem de incentivo, mas Deus sabe que eu estava também passando por aquela situação. E naquele momento Deus falou comigo, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida ainda. Tem muitas pessoas precisando de você.
Tem muitas pessoas que dependem que você incentiva e encoraja elas. Você não vai morrer aqui. E eu me encorajei. Eu me lembro que foi um momento, aí a minha esposa também, ela se contraiu também, o Covid, e a gente ficou no quarto junto durante 12 dias. A gente se divertiu muito, a gente ria, a gente brincava. Tirou um tempo que a gente tirou junto para nós. E graças a Deus o resto da família nenhum pegou. Mas foi um momento ali que eu aprendi na minha vida que Deus está no meu barco. E eu tenho coisas para fazer, eu tenho um caminho para chegar do outro lado. Foi Deus que chamou para aquele caminho. Eu falei, Senhor, você me chamou para uma obra e eu não vou parar no meio do percurso. Porque foi o Senhor que chamou. A obra foi o Senhor. Sabe, meu irmão, que às vezes nós temos dificuldade de entender. É que se foi Ele que chamou, Ele vai providenciar. Ele vai mudar a tua história. Nós estamos aqui numa construção de uma obra. Eu comecei com o pessoal dizendo assim, olha, gente, na igreja, a gente precisa de 50 mil reais para a gente iniciar essa obra. É uma obra grande, uma igreja nova. E eu não tenho esse dinheiro. E eu falei para as pessoas assim, mas eu creio que o Deus que eu sirvo vai levantar pessoas que vai nos abençoar. Pessoas que vai vir com tijolo, pessoas que vai vir com cimento, pessoas que vai vir com pedra, com areia e vai falar assim, pastor, estamos aqui nessa obra e vamos trabalhar junto. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. Tem um propósito, tem um trajeto para a gente seguir. Tem uma caminhada para a gente ir. E a gente precisa chegar do outro lado. Foi Jesus que ordenou. Você vai chegar do outro lado. Eu não saí da minha casa, não saí do meu conforto da minha casa para mim brincar de ser cristão. Eu estou numa caminhada, enfrento o vento, tempestade. Mas todas as vezes que as lutas vêm sobre a minha vida, eu olho e falo, foi Jesus que chamou para me atravessar do outro lado. E eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou me posicionar, eu vou me levantar, eu vou melhorar a minha vida e eu preciso estar forte para me chegar do outro lado. Eu costumo dizer como Caleb. Se vocês olharem Caleb, meu Deus, que homem que traz uma emoção para nossos corações quando Deus promete para ele que ele vai herdar a terra e ele fica entusiasmado e aí ele fica motivado. Josué e Caleb, vocês conhecem a história, os espias desistem e eles se motivam. E Deus, por isso ter motivado, Deus dá para eles a promessa e falar para eles assim, olha, você vai herdar tal terra, você vai herdar aquela. Mas o tempo se passou, irmãos. 45 anos já se passam e a promessa não chega. Caleb agora já está com 85 anos de idade. Não é mais aquele garotão de 45. Ele já está um pouco mais cansado. E de repente chega a promessa na vida dele. Quando a promessa chega, diz, agora você vai possuir a sua terra que Deus prometeu há 45 anos atrás. Ele olha para dentro de si e fala assim, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás. Eu estou com a mesma força que eu tinha naquela época. Eu estou preparado para subir e descer. Ei, nas montanhas existem aqueles gigantes, não importa. Eu vou preparar minha espada. Eu mesmo lutarei e possuirei a terra que Deus me prometeu. Porque Ele me prometeu e é minha. E ninguém vai tirar de mim. Eu vou até o fim e vou conquistar essa promessa que Deus fez. Sou apaixonado pelo Caleb. Esse é o desígnio de Deus. Quando chegar do outro lado, temos que estar pronto para receber a promessa. Sabe por que muitas pessoas não recebem a promessa? É porque no meio do caminho desiste. As tempestades vêm, tarda. E aí quando chega a promessa, ele nem motivo tem mais, nem quer mais. Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te envolvendo numa grande obra. Foi Ele que chamou você. Foi Ele que ordenou você e diz, vamos para o outro lado. Vamos sair daqui. Vamos sair dessa mesmice e vamos avançar um pouco mais. Precisamos avançar mais. Precisamos ir mais longe, sabe? Sair dessa zona de conforto onde nós estamos parados, fazendo as mesmas coisas. Eu disse que, esse dia atrás na igreja, que Deus nunca chamou ninguém só para viver pagando boleto. Então Deus chamou um para mestre, um para doutores, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para servos e uns para pagar boletos. Nunca conheci esse texto. E é o que nós às vezes vamos fazendo. Nós trabalhamos, pagamos, trabalhamos, pagamos, trabalhamos, pagamos e não conseguimos viver uma vida com Deus, não conseguimos avançar no reino de Deus. Ontem nós estávamos pregando sobre maturidade espiritual. Eu disse assim, o ciclo da vida sempre é progressivo.
Uma planta, ela nasce, ela vai crescendo, dá fruto. E nós, cristãos, não somos progressivos. A maturidade não vem espiritual. Nós continuamos um ano na igreja do mesmo jeito, 2 anos do mesmo jeito, 3 anos do mesmo jeito, e não há avanço. Nós precisamos avançar para o reino de Deus. Tem uma promessa para você, como Caleb. Ah, pastor, mas vai demorar muito. Não interessa. Continua remando. Se o vento vir sobre a tua vida, você vai escutar Deus dizer assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento, pianinho, o vento se aquietou e fez completa bonança. Escuta aqui, esse vento na tua vida não vai permanecer. Deus vai fazer ele cessar. As ondas vai acalmar. Vai haver um silêncio na sua vida que você vai conseguir até ouvir os barulhos dos pássaros. Você vai dormir à noite e acordar, porque você vai sentir no teu coração uma paz. Ah, maturidade espiritual. A certeza que Deus está no meu barco faz acalmar a tempestade. E aí vocês vão chegar do outro lado. E quando chegarem do outro lado, vocês vão ver que estão te esperando grandes promessas de Deus, grandes milagres de Deus. Mas uma coisa eu sempre costumo dizer: se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Vamos avançar um pouquinho, vamos remar em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Vamos remar em direção ao chamado de Deus para nossas vidas. Vamos remar em direção àquele que prometeu para nós. E Ele é fiel para cumprir. Eu quero orar com você. Marque alguém aí, para que venha ouvir essa mensagem depois. Coloque aí, amanhã vamos estar nesse mesmo horário orando de novo aqui. Coloca o nome seu aí, dizendo: pastor, eu preciso de oração. Coloca o nome de pessoas aí que você precisa de oração. Qual é a causa que você precisa receber um milagre? Qual é a situação que o vento está mais forte na tua vida? Eu quero orar. Eu quero orar com você. Eu quero falar de Deus com você. Eu quero que agora você junte a sua fé com a minha fé. E você vai ver que a tempestade vai se acalmar na sua vida. Eu quero apresentar aqui a vida do pastor Davi, que está hospitalizado. A vida do Isaac, pai, que está em Curitiba. E demais pessoas, os meus ouvintes que estão comigo aqui. Aqueles que vão nos ouvir depois. Deus, entra nessa casa, pai. Acalma, Jesus, essa tempestade. Acalma, Senhor, esse vento. Tira essa angústia do coração dessa irmã. Tira essa angústia, essa ansiedade do coração desse irmão. Oh Deus, restaura esse casamento que está, ó Pai, com turbulência. Oh Deus, cura essa enfermidade, Jesus, que está inquietando, Pai. Ah Deus, tira, ó Pai, essa angústia dessa família que não sabe o que está acontecendo com seu filho. Deus, vai sobre essa vida financeira, Jesus. Esse homem, esse jovem, essa mulher que não sabe como vai pagar, não sabe como resolver o seu problema financeiro, aquela empresa que está estabilizada, mas não avança, meu Deus. Por favor, qual seja a tempestade que esteja enfrentando agora. Ah, pastor, minha tempestade é espiritual, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. Deus, faz um reboliço na vida dessas pessoas, ó Pai. Acalma essa tempestade hoje, Jesus, porque eu sei que o Senhor está nesse barco aí. E foi o Senhor que chamou para essa caminhada. Foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que me chamou. Deus, foi o Senhor que chamou seus filhos. Então, Pai, acalma a tempestade, Jesus. Acalma a tempestade, Pai, nesta casa. Acalma a tempestade nessa família. Acalma a tempestade nessa vida financeira. Acalma a tempestade na vida espiritual. Deus, traz a calmaria. Oh, traz a alegria nessa casa.
Traz a paz nesse casamento. Traz a restauração nessa vida. Deus, por favor, ouça a minha oração. Ouça a nossa oração agora, Jesus. Ouça, Jesus, por favor, Senhor. Ouça o nosso clamor, Pai. Ouça, Jesus, a nossa petição. Por favor, escuta a nossa oração. Acalma a tempestade. É tudo que nós queremos. É tudo que nós desejamos. Deus, muito obrigado. Amém. Obrigado a você. Depois eu vou conversar com você, se você quiser. Meu telefone é 439-9651-9963. Precisar conversar, fala comigo, manda um WhatsApp. Compartilhe essa live para que outras pessoas ouçam e sejam abençoados também. Que tempestade venha acalmar na vida de muitas pessoas e na sua também. Compartilhe essa live para que outras pessoas sejam abençoadas. Amanhã, a partir das 10 da manhã, estaremos de novo aqui, todos os dias, falando do grande amor de Deus, lendo um pouco da palavra dele e reivindicando nossos direitos através da Bíblia Sagrada. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Tenha um bom dia em nome do Senhor. Fique com Deus. Um abraço. Até mais.